É mais ou menos isso. Eu vou explicar agora brevemente o porquê que o médico necessita buscar certos sintomas que na medicina convencional outros médicos não buscam. Isso é uma das coisas que às vezes na consulta o paciente pode estranhar. Então ele vai falar, mas por que está perguntando esse tipo de coisa? Mas que quer saber isso? Então são coisas que a gente também tem que explicar para que fique mais entendido. Então, eu gostaria aqui brevemente de explicar o porquê que certas perguntas, o médico necessita fazer ao paciente. Bem, como que funciona essa consulta? Então o médico ele vai transcorrer com várias perguntas sobre coisas que às vezes o paciente pode dizer que são completamente desnecessárias para se tratar uma doença. Mas, mediante a maneira que a homeopatia trata, essas perguntas são de extrema importância para o médico e para o estudo do medicamento que vai ser prescrito ao doente. Então vamos imaginar aqui, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Então para isso, vamos imaginar então uma pessoa com uma doença crônica, e que já há muito tempo possui essa doença e então agora decide ir para o médico homeopata para tentar um outro tipo de tratamento. O médico ele vai ter a necessidade de conhecer as modalidades da doença. Então, o que é isso? O que isso quer dizer? É muito importante isso. É de extrema importância que o médico conheça a maneira com que o doente sente a doença. Então, não é o médico homeopata, ele não quer conhecer a maneira com que a doença age no doente. O médico homeopata ele quer, e é de extrema importância que ele conheça isso, como o doente sente a sua doença. Então isso são as modalidades que o médico vai buscar nessa consulta. Então, para a gente ter uma noção do que seria isso, eu vou dar um exemplo, de um caso de vou pensar aí de enxaqueca. Imaginemos uma pessoa com enxaqueca. É muito mais importante o médico saber como que essa enxaqueca começou do que onde que ela provoca mais dor na sua cabeça. Então vamos lá. É muito mais importante o médico saber a sua suscetibilidade ao ambiente. O que seria isso? Então, por exemplo, o médico ele vai perguntar, vamos imaginar que você está com uma enxaqueca aí de 5 anos que você possui. O médico ele vai perguntar, quando que começou? O que estava acontecendo na sua vida quando esse processo de enxaqueca começou? Ele iniciou de maneira brusca, de maneira imediata, ou foi algo mais prolongado? Foi algo que foi crescendo com o tempo, foi vindo aos poucos? Então essas questões são muito importantes, porque isso consegue mostrar não a imagem da doença, mas a imagem do doente. Eu sei que é um pouco complexo e enrolado isso, mas tenta prestar atenção. É de extrema importância que o médico conheça a imagem do doente e não da doença. Tá? Então é por isso que é de extrema importância o médico saber, por exemplo, quando que ela começou, para saber qual é o seu tipo de suscetibilidade, ao que você é suscetível. Então vão haver pessoas que desenvolveram uma enxaqueca, estou dando exemplos aqui, tá? Por conta de terem
uma briga com uma pessoa muito próxima, uma briga com um parente. Vai haver pessoas que vai ter um processo de enxaqueca porque perdeu um ente querido, ou porque teve uma separação dolorosa, ou porque perdeu um filho, ou porque foi demitida do emprego, entendeu? Então essas questões são de extrema importância porque isso mostra para o médico a imagem da pessoa. Isso é o mais importante. Assim, não precisa nem... Assim, para você entender, tenta sempre lembrar dessa questão. O importante é ter a imagem da pessoa, porque então o médico consegue achar uma medicação homeopática que tenha semelhança com a pessoa e não com a doença. E é por isso que a frase, né, célebre e tão conhecida que todo mundo sabe é aquilo lá, né? A homeopatia trata a pessoa e não o doente. Exatamente por esse fato é de extrema importância que o médico conheça a pessoa. Então, o que mais que eu posso dar de exemplo assim que o médico pode perguntar, por exemplo, nesse caso da enxaqueca? Ela piora com o sol? Ele não vai fazer esse tipo de pergunta, mas ele vai perguntar o seguinte: como que ela piora? Sob o sol forte, como que você reage a isso? Sobre a ação do frio, como que você reage a isso? Ou seja, o médico tem que procurar saber essas modalidades. Então, piora, o que faz piorar a sua enxaqueca? O que faz melhorar a sua enxaqueca? Entendeu? Questões temporais, meteorológicas, entendeu? Então tem pessoas que na época do frio aparece mais enxaqueca, tem pessoas que na época do calor, tem pessoas que é antes da menstruação, tem pessoas que é depois da menstruação, tem pessoas que sempre quando tem um momento de raiva piora, tem pessoas que precisam fazer tal coisa para que se sinta melhor. Então, são essas modalidades, são esses tipos de questões que o médico precisa colher no exame, na consulta, para que ele então tenha a imagem da pessoa e que então ele consiga achar a medicação. É por isso que muitas vezes são perguntas que você nunca na sua vida vai ver um médico alopata fazendo, porque o médico alopata ele não necessita, ele não tem a necessidade de conhecer esse tipo de coisa, ele não tem a necessidade de conhecer essas questões. Então, por exemplo, você vai no médico homeopata, você vai falar assim: eu tenho enxaqueca, minha cabeça dói. É óbvio, é uma enxaqueca, né? O médico não quer saber só isso. O médico ele quer saber principalmente também de que lado que é pior. Então, tem um lado que de fato, na verdade, desse lado aqui não dói, mas é desse lado que dói. Essas são questões que são extremamente importantes, que mais uma vez eu vou repetir, mostram a imagem do doente. Então, seria mais ou menos isso. Ficou mais longo do que eu imaginei o vídeo, mas é de extrema importância entender essa questão, tá? É bem importante para que a gente também, como leigo, possa entender e possa ajudar o médico a encontrar o seu medicamento mais correto, o seu simílimo, né, como a gente chama, e também para os profissionais, para que eles possam entender e muitas vezes fala assim: agora eu entendi o porquê que o médico faz desse jeito, né? Agora, algumas divisões que existem. A consulta homeopática ela tem dois tipos. A consulta para casos crônicos, que é mais relacionada com esse jeito que eu falei, né? E a consulta para casos agudos. A consulta para casos agudos eu não vou falar agora, porque senão vou me estender demais. Também ela é um pouco diferente.
Então, num próximo vídeo de curiosidades, eu posso trazer então como que é a consulta nos casos agudos, né? Como que ela se dá, o que é necessário conhecer, buscar, né? Então eu vou trazer mais para frente, né? Aqui para vocês terem noção, aqui falando um pouco agora para os profissionais que estão aí assistindo, né? Essa daqui, por exemplo, é uma tabela bem interessante que eu tenho, né, que eu ganhei que eu comprei, que veio junto com o livro do Dr. Pierre Schmidt, que é esse livro aqui, que é a Arte de Interrogar. E essa tabela, né, que veio com esse livro aqui, para quem quiser, não sei se tem médico assistindo, mas foi um dos livros que me ajudaram a entender assim de maneira espetacular a questão da consulta. É um livro maravilhoso e que vem também com essa tabela, como eu estava mostrando. Para vocês terem noção, isso daqui, não sei se está dando de ver, mas isso tudo é pergunta que o médico tem que colocar para conseguir ver a imagem do doente. Então é por isso também que demora, né? São consultas aí que levam de 1 hora, 2 horas. Também de recomendação para algum profissional que estiver assistindo, esse livro também é a Consulta Homeopática, também da editora Organon, do Pierre Diot. Então são 2 livros, esse e o outro que eu mostrei, são 2 livros que muito me ajudaram, né? Esse daqui eu gostei, mas senti falta de muitas coisas, achei que a didática não é muito boa. Agora esse aqui do Pierre Schmidt é magnífico, é um livro muito bom mesmo para quem aí, né, tem a necessidade de aprender a consulta médica homeopática. Então seria isso que eu gostaria de falar no vídeo. Tá? Eu agradeço, eu sei que eu dei uma enrolada, o tempo ultrapassou do que eu estava imaginando, mas eu agradeço muito. Muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, deixe seu like, deixe um comentário, deixe alguma sugestão. Compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, para seus amigos homeopatas, para seus amigos que gostariam de conhecer mais a homeopatia. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.